Então, vou começar a gravar. Não vale só para aniversário, pro resto vale. Para prática, essas coisas tudo vale, né? Mérito, Vale, né? Eu acho. Só para vale. aniversário que não, então. Muito aprendizado, muita coisa ruim, mas muito aprendizado também. Aprendizado, exatamente. Isso aí tem que contar, porque senão, afinal de contas, né? Para que vai servir essa porcaria toda, se não for para isso? Né? Pelo menos, assim. Eu acho que tem. Não podemos facilitar o jogo. Então, vamos lá, amorzinhos. Vou fechar todo mundo. E a gente, vou compartilhar a tela. A gente fazer as preces. Então vamos lá, vamos fazer as preces da forma mais significativa possível, né? Menos automática possível, assim. Então sempre que a gente cita a prece das 7 linhas, a gente podia trazer a mesma visualização, talvez a mesma experiência da chuva de bênçãos, né? A gente poderia imaginar a Guru Rinpoche no espaço à nossa frente, numa flor de lótus maravilhosa, num lago de água cristalina, pura, com as 8 qualidades. Imagina esse lago esplêndido na sua frente, uma flor de lótus translúcida, multicolorida, um assento de lua. O Guru Rinpoche sentado sobre essa flor de lótus. Se você quiser imaginar, ele pode estar em união com Yerso Sogyal, Mandarava. E conforme a gente recita a prece, a gente pode sentir que recebe as bênçãos, chuva de bênçãos de Guru Rinpoche e Yerso Sogyal. Nós podemos imaginar que todos os seres recitam a prece junto conosco. E todos recebem as bênçãos de Guru Rinpoche. A gente pode imaginar mais especificamente pessoas que a gente conhece, que estão em sofrimento, pessoas falecidas, os seres que a gente se lembrar e quiser beneficiar especialmente. Mas pensa em expandir essas bênçãos para todos os seres. Então a gente recita uma vez em português, 2 vezes em tibetano. Home. Na fronteira noroeste, o pai de ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve mais excelente e maravilhoso sítio. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de araquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ao grupo Ema conceda meu sítio. Om Orjin Ujino Jansan Pema Gyesar Dompola Yatsen Chogin Udrunye Pema Jone Shesuda Kodo Kandro Mampekor Yeki Jesuda Druti Jinji Lapche Jekso So Guru Pema Siddhi Ordem Uji Nubjansan Pema Gesar Dompola Yatsen Chogin Odronye Pema June Shesudra Kodo Kandro Mampekor Jechi Jesu Dagruchi Jinji Lapche Jekso So Guru Pema Siddhi
Então, na presença de Guru Rinpoche, nós renovamos os nossos votos de refúgio e bodhicitta. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodam Sochi Chonama Jancho Badu Dagni Kyapsuchi Nagi Jingso Jipe Sonamchi Drola Penchi Sanje Drupalso Sanje Chodam Sochi Chonama Jancho Badu Dagni Chapsuchi Nagi Jingso Jipe Sonamchi Drola Penchi Sanje Drupalso. Então, mas se você preferir, você pode encontrar uma postura mais confortável para o corpo. E a gente então passa para a prática como uma continuidade da prece, das preces. Então, a gente pode acalmar o corpo, tomar consciência do corpo, como se nós estivéssemos mesmo de fato na presença de Guru Rinpoche, representando todas as nossas fontes de refúgio, e especialmente a nossa própria consciência primordial. Relaxa completamente, já que nós tomamos refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. E deixa que a própria motivação, a própria bodhicitta seja a motivação para a sua prática. Qualquer prática, qualquer duração, nós podemos infundir a motivação da bodhicitta para tornar essa prática mais significativa. Então, nós praticamos como quem quer atingir a iluminação, para poder livrar todos os seres do sofrimento. E essa aspiração de livrar os seres do sofrimento não faz nenhum sentido se nós sustentarmos uma identidade pessoal. Só um Buda é capaz de livrar todos os seres do sofrimento. Então a gente aspira a atingir a iluminação para isso. Então traz a consciência para o corpo, sente o apoio do corpo na cadeira, no chão. Sente o apoio do elemento terra estável, que fornece uma sustentação para o nosso corpo. O
elemento terra também representado pelo nosso próprio eixo interno, grosseiro da nossa própria coluna vertebral, que dá sustentação para o nosso corpo também, mas também para essa estabilidade interna que aos poucos nós vamos acessando. Sente o apoio da terra externamente, cada vez mais internamente. E essa estabilidade da terra, ela não precisa ser rígida, ela pode ser relaxada. Traz a fluidez do elemento água para o corpo e para a mente. Sustenta a estabilidade com relaxamento. E com o corpo relaxado, estável, permita os movimentos da respiração. Os movimentos da respiração, os movimentos da mente. Permita que esses movimentos relacionados ao elemento ar aconteçam livremente. E aos poucos, mais e mais, vai se conectando ao calor da sua própria presença, estável, relaxada, que permite que os movimentos aconteçam à sua volta sem se perturbar. Sente o elemento fogo na prática. E por fim, sente que essa presença ela é aberta, ampla. Ela é mais semelhante ao céu. Se familiariza com essa qualidade de abertura da sua própria mente, do seu próprio ser. E essa base estável, relaxada, clara, ela é a base de onde surgem as qualidades espontaneamente. De onde surge o amor, a compaixão, a alegria, a equanimidade. Dessa mente saudável, livre, que as qualidades brotam espontaneamente. Que nós possamos acessar essas qualidades espontaneamente.
todos os seres possam encontrar esse estado de onde as qualidades brotam. Que todos nós possamos descansar nessa base livre, livre do sofrimento. Essa base seja a fonte da verdadeira alegria para todos os seres. E que a gente seja capaz de expandir essas qualidades imparcialmente, ilimitadamente, incondicionalmente. E por uns instantes só descansa na sua própria presença, aberta, amorosa, compassiva. Então, amores, no retiro de 8 semanas, ontem, né, o Lama falou de novo essa metáfora que ele usa às vezes, né, que as qualidades incomensuráveis, elas são expressões naturais, né, da mente, do Buda. Então, quando o espaço e a lucidez, né, que são sempre uma permeada pela outra, espaço e luminosidade, quando eles se manifestam, sempre a manifestação dos Budas, né, os Nirmanakayas, eles são sempre expressões de amor e de compaixão, naturalmente, né? Então é como se a gente tentasse imitar isso, né? Enquanto não é de verdade, né? A gente imita. Então pensa isso, assim, de um estado de completa abertura, mas de presença, né? Os movimentos naturais, eles se dão sempre movidos pela intenção de servir o outro, né? Da forma que for, assim. Então tem descrições super bonitas, né? De que os Budas se manifestam como pontes, como barcos, né? Se manifestam da forma que for preciso para ajudar os seres no que eles precisarem, né? Então, essa seria uma manifestação natural, mas a gente pode cultivar também essas qualidades, né? Então, Lama fala que é como se fosse como se a gente perfurasse um poço artesiano, né? E daí, quando perfura, quando finalmente atinge o poço artesiano, não precisa fazer mais nada, é só deixar aquilo jorrar, né? Mas essas práticas que a gente faz, discursivas, de procurar cultivar ou acender, né, essa vontade
esse desejo de que as pessoas sejam felizes verdadeiramente, de que o sofrimento seja eliminado do mundo, assim, né? Isso seria como perfurar esse poço artesiano aí. Está encoberto por várias coisas, né? Por várias delusões nossas, assim, né? Mas é assim que funciona, né? Essas práticas. Beleza? Então, podemos seguir um pouquinho o livro? A gente parou no livro de papel, a gente parou na página 46. Então, a gente vai começar a ler o domínio sobre a atenção. Atenção plena e introspecção. Então, deixa eu projetar para vocês o texto aqui, semi-finalizado. Então, a gente está ainda explorando o shamatha, né? A prática de shamatha. E esses termos, atenção plena e introspecção, eles são termos que são técnicos, na verdade, né? Eles são fatores mentais. São 2 dos 52 fatores mentais que a... Eita, que eu fiz aqui? Descompartilhei, desculpa aí. São 2 dos inúmeros, mas às vezes descritos como 52 fatores, né? Na psicologia budista clássica, né? Então, são 2 fatores mentais, duas habilidades, 2 capacidades da mente, vamos dizer assim. Uma é a atenção plena, outra é a introspecção. Então, vamos ver. Na maior parte do tempo, a nossa atenção é compulsiva. Nós realmente não queremos dar atenção aos pensamentos que nos distraem enquanto estamos meditando e ainda assim o fazemos. Os direcionamentos da atenção têm muito a ver com a vontade, mas nem sempre é impulsionado pela vontade. A gente pode ter vontade de manter o foco na respiração, quando a gente menos espera, a gente está tendo vontade de fazer outras coisas, né? Quando é compulsivo, é provavelmente impulsionado pelos objetos. Por exemplo, se ficarmos enfurecidos, talvez não queremos nos concentrar naquilo que nos enfurece. E, no entanto, é exatamente para onde a atenção vai. Não é por causa de algum estímulo externo. Poderíamos estar sentados, sozinhos em uma sala, e ainda assim a mente ser compelida a dar atenção a esse objeto enfurecedor. As práticas de shamatha são desenhadas para nos dar não apenas o controle da atenção, mas a liberdade da atenção. Essa palavra controle ela é ruim, né? Melhor seria liberdade da atenção mesmo. Se quisermos prestar atenção à respiração, temos a liberdade de prestar atenção à respiração. Se quisermos prestar atenção a outra coisa, temos a liberdade para isso. Ter domínio sobre a atenção é um feito extraordinário. Os textos de William James sobre a atenção me pareceram muito lúcidos. O Lama é fãzão do William James, né? Acho que foi talvez tenha sido a encarnação anterior do Alan Watts. Mas os budistas têm muito a dizer sobre isso também. O William James tinha aquela frase que o Lama sempre cita, né? Que a cada momento aquilo que prestamos atenção é a nossa realidade, né? Então, a gente pode convidar as pessoas, as coisas, os aspectos da realidade para comporem a nossa realidade, né? Por meio do foco da atenção. Mas os budistas têm muito a dizer sobre isso também. No contexto budista, o domínio sobre a atenção é mais do que uma realização psicológica. Você não apenas obtém domínio de uma maneira muito significativa sobre a sua própria mente, como também o domínio sobre a sua atenção começa a influenciar o seu ambiente. Shantideva, por exemplo, declara que todos os tipos de perigos externos podem ser subjugados quando se obtém domínio sobre a própria mente. Como se a gente cultivasse uma imperturbabilidade, né? Por meio do domínio sobre a atenção. Então, os perigos externos não representam propriamente perigos, né? Claro que tem todo um trabalho de sabedoria aí por trás também, não é simples assim, mas faz tem um impacto muito grande, né? Quando descobrimos que a mente se distraiu, uma solução tradicional e testada ao longo do tempo é simplesmente interessar-se mais pelo objeto principal. Observe cada respiração como algo absolutamente sem precedentes. Essa respiração nunca mais voltará. Haverá outra respiração, mas esta é única. Contemple isso com uma qualidade lúdica e com leveza.
Isso foi muito bom. 2 respirações seguidas. Que tal 3 agora? Aquela brincadeira do Lama Santer mesmo, né? Vou prestar atenção só na próxima respiração. Nossa! Preciso em 2. Será que eu consigo 3? 3, né? Meio essa mesma brincadeira. Veja se consegue manter essa qualidade de atenção sem se tornar duro e mal-humorado, fazendo caretas em nome da disciplina. Contar pode ser divertido ocasionalmente. Veja se consegue chegar até 10 respirações sem se perder. Sem roubar também, né? Então, se tiver sucesso, pratique sem contar por um tempo. Brinque com isso, mas não transforme a contagem em elaboração conceitual. Quando puder simplesmente se interessar mais por cada respiração, é preferível ter um interesse simples do que um interesse complicado. Então, contar pode ser um recurso, mas pode atrapalhar. Se a gente começar a fazer shamatha com foco na contagem, né? Em vez de shamatha com foco na respiração. A gente deveria contar as respirações como quem aponta, assim, tipo, 1. Respira. 2. 3, né? Não é 1. Isso é brincadeira. 1, 2, né? Não é assim. É só brevemente, assim, né? Existem 2 qualidades distintas de consciência que são cultivadas na prática de shamatha. A atenção plena, smriti, e introspecção, samprajana. Essas são definidas muito especificamente no contexto do budismo tibetano, que é um pouco diferente do contexto Theravada. Atenção plena, mindfulness, em inglês, é aquela faculdade ou modo de consciência que está diretamente engajada com um objeto familiar, neste caso, as sensações táteis associadas à respiração. Nessa prática, a atenção plena é um fluxo contínuo e ininterrupto de atenção à inspiração, à expiração e também aquelas pausas entre as respirações. A única tarefa da atenção plena é engajar-se com o objeto com continuidade. É como um bater do coração. Você sempre quer que aconteça. Se não estiver lá, tente recuperá-la o mais rápido possível, né? Então, naquele filminho que a gente viu, do monjinho subindo, né, fazendo o caminho de shamatha, a atenção plena está representada pela cordinha que ele tem na mão, né? E a introspecção tem uma tarefa bem diferente da atenção plena. Ela serve como o controle de qualidade em uma fábrica. Enquanto a atenção plena está observando o objeto meditativo, a introspecção está observando a mente que medita, verificando como está indo. Eu ainda estou tentando controlar a respiração? Eu estou tagarelando sobre a respiração que eu pratico? Eu estou adormecendo? Estou perdido? A introspecção também tem a tarefa de verificar o corpo de vez em quando. Cheque a postura. Os ombros devem estar tão relaxados quanto um casaco num cabide. Verifique se o seu rosto ficou tenso, se os músculos ao redor dos olhos ou as mandíbulas estão contraídos. Se você estiver acostumado a praticar, pode sentir que tem uma postura confiável e não precisa de muita introspecção, né? Você já não tem mais o hábito de contrair os músculos, mas enquanto a gente não tem esse hábito, a gente precisa de vez em quando checar, né? Nas fases iniciais da meditação, ou se você está experimentando diferentes posturas, a atenção ao corpo é mais importante. Mas a principal tarefa da introspecção é monitorar a mente, porque a mente tende a mudar mais rapidamente do que a postura. Note que a introspecção não está de plantão o tempo todo. Você não precisa ter controle de qualidade para verificar todos os itens que saem da linha de montagem, mas ela precisa entrar em ação intermitentemente. Se a mente se distrair, é tarefa da introspecção reconhecer isso. Então, você aplica os antídotos deliberadamente para restaurar a atenção plena. Se você acha que a prática está colapsando, que a vivacidade se foi, você está se perdendo, também é tarefa da introspecção notar isso e despertar a intenção de lidar com a lassidão. Talvez esteja cansado, seja a hora de encerrar a meditação, fazer uma caminhada ou fazer algo totalmente diferente. Ou talvez você precise insistir um pouco e trazer a vivacidade de volta. A introspecção precisa ser mais frequente nas fases iniciais da prática, tanto para a mente quanto para o corpo. Mais adiante, você aprenderá a descansar em uma postura estável e a introspecção não será mais necessária para o corpo. Conforme você progride, a introspecção não é necessária com tanta frequência, mas deve se tornar mais bem treinada e mais aguda. Os tipos de problemas a serem observados tornam-se mais sutis.
Se fizer a prática com alguma continuidade, existe a possibilidade de realmente ficar melhor nisso. Depois de vários meses, você pode muito bem descobrir que a agitação grosseira não é mais um problema. Quer dizer, se perder completamente, não saber onde está, né? Pode não acontecer mais, né? Ela ocorre quando a distração mental faz com que você esqueça completamente objetos de meditação. A respiração já era. E agora você está pensando em sorvete ou pizza, onde você precisa ir às 5 horas. No caso, a lugar nenhum agora, né? Mas, ainda assim, a mente pode querer saber, né? Para onde que a gente vai. Quando acabar o negócio, o isolamento. Quando você chega a um ponto em sua meditação onde a agitação grosseira não surge mais, ainda pode surgir a agitação sutil. A agitação sutil é a tagarelice de fundo, que aparece nas margens do campo de atenção, mesmo quando você está focado no objeto. Podem surgir discursos mentais ou imagens. A introspecção permanece intermitente, mas ela precisa ser aprimorada. Você pode ir ainda mais longe até o ponto em que as agitações grosseiras e sutil não surjam mais, sendo capaz de sustentar a atenção plena com uma qualidade cada vez mais refinada. Pense nos momentos de consciência como uma carreira de dominós. O espaço entre eles fica mais e mais estreito. Quando o espaço, que é o intervalo entre momentos de atenção plena, é muito grande, há lugar para a agitação sutil surgir entre esses momentos. E você tem a sensação de estar fazendo duas coisas simultaneamente. Mas quando a distância entre os dominós começa a diminuir, não há espaço para outras imagens. A carreira de dominós torna-se uma superfície aparentemente suave e contínua de atenção plena focada no seu objeto. À medida que se desenvolve maior estabilidade e a agitação diminui, tanto a grosseira quanto a sutil, certamente surgirá a lassidão. É como se fosse uma satisfação consigo mesmo, uma complacência. Você descansa no objeto e a nitidez da consciência se vai. Pode ainda existir um certo grau de vivacidade, mas não o suficiente. Você se descuidou da prática. A palavra tibetana para lassidão, jimba, significa literalmente afundar. Sinking, afundar. Você precisa da introspecção para detectar que isso é o remédio e dar mais intensidade à meditação. Eu só consigo falar em metáforas agora, mas para combater a lassidão grosseira, você precisa aproximar os dominós um pouco mais e trazer uma faísca mais intensa de vivacidade. Existe até um grau sutil de lassidão no qual o objeto permanece vívido, mas sem intensidade plena. A única maneira de saber do que eu estou falando é seguir em frente e praticar. Caso contrário, é como se tentar descrever chocolate para alguém que nunca comeu chocolate. No momento em que você supera a agitação grosseira e sutil e remedeia a lassidão, sei que tá certo isso, grosseira e sutil, tudo fica mais fácil. A partir desse ponto, você não precisa mais da introspecção. Na verdade, a introspecção se torna um incômodo e perturba a meditação. Não é uma linha que você cruza, mas é um estágio ao longo do qual você se move gradualmente. Pode haver momentos relativamente breves em sua meditação, em que você possa dizer honestamente, não preciso fazer mais nada. Não preciso de introspecção. Posso apenas seguir o fluxo. Mas não se apresse para chegar a esse ponto. Note que a introspecção é autorreferencial, é um tipo de monitoramento interno. Quando a introspecção não for mais necessária, porque os problemas aos quais se destinava não estão mais presentes, nesse ponto a sensação reificada da dicotomia entre o sujeito e o objeto começa a desmoronar. Resta apenas a experiência, o evento da atenção plena, ocorrendo com continuidade e vivacidade. É desse espaço que você se move diretamente para o atingimento de shamatha propriamente dito. Esse é um estado avançado, mas você certamente experienciará pequenos facsímiles antes de alcançá-lo. Você terá vislumbres, sentirá seu sabor brevemente quando souber por si mesmo, ao menos por um tempo, que não existe a sensação de haver um meditante. A dicotomia entre o meditante e o objeto meditativo é algo que precisa ser construído, ele não é natural. Nós o construímos conceitualizando concretamente, dando forma. Esse é o objeto, esse é o meditante. Essa é a meditação e eu estou indo bem ou não. Né? Tudo conceitual. À medida que você libera esse comentário contínuo,
também começa a liberar a construção mais silenciosa de eu estou meditando. E você libera simplesmente acompanhando mais de perto e com uma continuidade mais firme, aproximando mais os dominós, até que não haja espaço para dizer. E, aliás, estou meditando. Então, eu li em seguida porque é um texto que flui mesmo, né? Então, porque um pouco ele está descrevendo o caminho todo de Shamatha. Né? Vocês lembrarem no filminho lá que a gente viu? O praticante, coitado, tem que sair correndo atrás do elefante, o macaco zoando, né? Uma bagunça. Então, no começo da prática, a atenção plena é sempre interrompida assim, de uma forma muito intensa, assim, né? Muito forte. A gente se perde completamente do objeto, né? Acontece é o que mais acontece com a gente, aliás, né? Na nossa prática, assim. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Onde que eu tô mesmo, né? Né? Então a gente se perde completamente. É o tipo de agitação grosseira, né? Então a atenção plena ela deveria estar o tempo todo sustentando o objeto, né, em mente. Objeto, no caso nosso, que é a respiração, por exemplo, né? Sustentando as sensações da respiração, conectado às sensações da respiração. Mas, por puro hábito da nossa mente, de passear pelos lugares todos, né, possíveis, a gente acaba se perdendo do objeto, né? Então, esse fator mental da atenção plena é o que permite a gente se conectar com o objeto. E a introspecção é o que permite perceber quando a conexão se foi. Então, a introspecção ela é também chamada de metaconsciência ou metacognição. Mas é sempre uma coisa reflexiva, assim, né? Que nota o estado da mente ou do corpo. É sempre uma atenção voltada para si mesma, assim. E na prática de Shamatha, ela tem essa função específica, né? De notar se o corpo desmontou, se o corpo tensionou, se a mente está distraída ou se a mente caiu na sonolência, né? Então ele tem sempre a introspecção tem sempre esse papel, assim, de notar como é que a coisa está indo, né? Então no começo ela é muito útil, né? Mas imagina que você começa a avançar na prática, né? E você não perde mais o objeto de vista, né? Você se distrai, tem parece que esse burburinho atrás, assim, mas você não se perde completamente do objeto. É lá na fase 4, mais ou menos, de Shamatha. Né? Se a gente vocês pegarem a descrição dos estágios no Revolução da Atenção, vocês vão ver que primeiro, o principal obstáculo no início é a agitação grosseira, depois a agitação sutil, depois a lassidão grosseira, depois a lassidão sutil, e depois fim das coisas, dos obstáculos, né? Mas quando a agitação sutil, então, começa a diminuir, começa a surgir a lassidão grosseira, né? Depois também a lassidão começa a diminuir, fica só uma sonolência, um torporzinho, assim, né? Mas imagina que cada vez menos a gente se perde do objeto. Seja por distração, seja por sonolência, né? Vai ter uma hora que a introspecção vai ser, além de inútil, porque não tem mais o que remediar ali, ela vai atrapalhar, na verdade. É como se a gente tivesse o tempo todo focado no objeto, e de repente a gente fala assim, deixa eu ver meu corpo, como é que tá, né? Precisa mais. O corpo já está estável, né? Não está mais contraindo. Você não precisa mais checar se você está prestando atenção no objeto. Você já está prestando atenção no objeto, né? Então, no fim da prática, a introspecção já é um fator mental que não importa mais. Ela já cumpriu o papel dela, né? Agora, o legal é a gente pensar, não sei o que o Lama vai falar na sequência, aqui, deixa eu dar uma olhadinha. É legal a gente pensar como a importância que essas duas habilidades têm na nossa vida, né? Porque, bem legal a gente fazer prática de Shamatha perfeitamente, mas daí, será que essas habilidades que eu desenvolvo na prática de Shamatha, elas servem para alguma coisa na nossa vida? Porque se elas só servirem para a gente prestar atenção na respiração, vamos combinar que não é uma coisa das mais úteis, né? Na vida, assim, né? Pô, eu vou ficar uma super boa em prestar atenção na respiração. Poxa, parabéns para você, né? O prestador de atenção na respiração, mas não serve para muita coisa, né? Mas, felizmente, não, né? Então, quando a gente
desenvolve essa capacidade de atenção plena, a gente pode dirigir para qualquer objeto. Ela não vai ficar presa na respiração só porque a gente treinou com a respiração, né? Ela vai poder se dedicar e se conectar a qualquer coisa que a gente quiser. A outra pessoa, a nossa mente, qualquer coisa, uma leitura, nosso trabalho. Então, acaba acontecendo que as pessoas que praticam Shamatha, elas são mais eficientes, né? O Lama sempre conta a história do Goenka, que era um professor de Vipassana, né, que criou esse método moderno de Vipassana, que é praticado no mundo todo, milhares de praticantes fazem isso, né? A Vânia está perguntando se fator mental é uma funcionalidade da mente. É uma funcionalidade da mente, uma habilidade da mente. São 52 fatores mentais, né? É super interessante. Esse é o tema da psicologia budista clássica, né? Estudar os fatores mentais, assim, muito legal. É um estudo muito legal. O Lama acabou de fazer no retiro de 8 semanas também. Ele abordou isso. Infelizmente, a gente não tem nenhum livro em português nesse assunto. Um dia a gente vai ter, um dia a gente vai poder estudar isso, porque é muito interessante, né? Mas, então, a introspecção e a atenção plena são 2 desses fatores, né? Então, a prática de Shamatha nos deixa menos responsivos, porque é isso, né? Como se a nossa atenção ela ficasse menos sequestrada, né? E também a gente, por meio da introspecção, a gente pode detectar estados mentais também, né? Então, a gente tem introspecção em Shamatha, né? Então, a gente percebe que está distraído, que está isso, que está aquilo. Mas depois, para nós, também funciona a introspecção para a gente detectar estados mentais, né? Então, porque eu consigo detectar um estado de irritação, por exemplo, né? Isso é uma baita habilidade, pessoal. Vamos combinar, né? Quanto tempo da nossa vida a gente não passou simplesmente possuídos, né, pelas coisas, sem nem imaginar que existe essa possibilidade, né? Então, eu acho, deve existir pessoas, assim, que têm essa habilidade mais naturalmente, assim, né? Pessoas talvez sejam mais introspectivas, talvez, não sei bem como é que isso funciona, né? Eu só sei de mim, na verdade. Então, mas eu imagino que tem pessoas que têm uma habilidade mais natural para se perceber, né? Que tem mais consciência, assim, de si mesmas, né? Então, percebe melhor e tudo mais. Mas por fim, com a prática de Shamatha, a gente pode treinar isso, né? Agora, então, se a gente treinar essa habilidade de perceber os estados mentais, a gente pode, aos poucos, tentar tentar retornar para um estado mais natural, né? Observar esse estado mental sem se identificar completamente com ele, né? Ontem não, segunda-feira, que é hoje? Quarta. Segunda-feira, nossa, eu fiz tanta coisa segunda-feira e ontem que parece que já é a semana que vem agora, hoje, sabe? Parece que já passou 2 semanas. Mas segunda-feira teve uma palestra da Joana Lifax com o Frank Ostazeski, né? E o Frank falou uma coisa super bonita. Ele falou assim que o medo... Alguém perguntou sobre medo, né? E ele falou de um jeito super bonito. Ele falou que ele acha o medo muito natural. Porque tem uma pessoa na live lá, um mexicano, eu acho, que estava super bravo, assim. Ele falava assim, nosso problema não é o vírus, nosso problema é o medo que esse vírus causou. Então, a gente não tem que combater o vírus, a gente tem que combater o medo que a Covid causou, né? Estava meio assim, irritado com a pandemia do medo, né? Aí o Frank falou, não, mas medo é uma coisa super natural, a gente não tem... É claro que é muito natural sentir medo numa situação dessas. Ninguém quer ter a sobrevivência ameaçada, né? Então, muito natural. Agora, quando a gente reconhece o medo, ele falou, é super bonito, é um pouco que o Alan sempre fala também. Quando a gente reconhece o medo, esse que reconhece o medo já não está tomado pelo medo, né? Então, você pode ficar nesse lugar onde você observa o medo. Esse lugar de onde você observa o medo, não tem medo, né? A gente ganha um distanciamento, assim, do medo. Mas isso é uma capacidade de introspecção. A introspecção que nos permite fazer isso, né? E daí, se a gente tiver mais recursos de visão mesmo, né?
Então, por exemplo, se a gente não ouviu dizer, assim, não recebeu esse tipo de orientação, de que os estados mentais, eles são passageiros, e eles não fazem parte da natureza última da mente, né? Como diz os textos, são estados, as aflições da mente, elas são adventícias, né? É como nuvem no céu, como sujeira no copo, né? Não fazem parte da natureza do copo, né? Por exemplo. Se a gente não ouvir esse tipo de orientação ou não acha muito que seja assim, a gente nem imagina que você está... eu estou sentindo medo, mas eu posso não me identificar completamente com ele, eu posso ganhar um espaço frente ao medo, né? A gente nem imagina. Então, não basta a introspecção só. A gente pode notar que está com medo e se entregar para o medo, né? Se sentir sem recurso para lidar com medo e se identificar completamente, né? Mas se a gente não notar que tem medo, mas que também tem espaço, que o medo não ocupa todo o espaço na nossa mente, né? Se a gente não tiver essa habilidade, a gente vai ficar assim, sendo arrastado para um lado para o outro pelas aflições que surgem na mente, né? Indefinidamente, para sempre, no samsara. Então, né? Essas habilidades que a gente treina em Shamatha parecem ser idiotas, né? Pô, prestar atenção na respiração? Caramba, coisa mais chata, né? O que isso pode trazer de bom para mim? Eu vou ler um livro complicado sobre Prajnaparamita, isso sim que é importante, né? Mas, no fim, o que a gente treina nessa prática simples vira um jogo, completamente, né? Nossa, tem um monte de coisa que não... Deixa eu ver no bate-papo, calma aí. A Natália falou assim, fiquei curiosa pela história do Goenka. Então, Goenka, que eu não terminei de falar, né? Comecei a falar, não terminei. O Goenka, ele era esse professor de meditação, né? Ele criou o método de Vipassana moderno e tal. E ele era, na época, ao mesmo tempo que ele era professor, durante toda a vida dele, ele foi funcionário do governo indiano também. Então, lá conta que quando ele morreu, quando o Goenka morreu, tiveram que colocar 3 pessoas no lugar dele para fazer o trabalho que ele fazia. Porque ele tinha uma mente super focada, né? Ele era super eficiente. Então, imagina, uma mente eficiente faz muito mais coisas, né? Eu vejo Alan Wallace. É impressionante, né? O que o bicho faz. Então, é isso, uma mente focada, né? Esse foi o Goenka. É por isso que a Vânia falou assim, é por isso que no caminho da iluminação vamos precisar deixar a introspecção para trás, porque é um estado de mente, não só a introspecção, a própria atenção plena. Todas essas qualidades aí, a atenção plena, a introspecção, todos os estados mentais, gosto ou não gosto, como é que fala? A discriminação, são várias habilidades da mente comum, da mente essa nossa aqui, né? Que quando a gente atinge Shamatha, vai se dissolver no substrato. Então, os fatores mentais vão junto. Tanto que, se você lembrar, Vânia, naquela descrição de 4 estágios de atenção plena, tem um estágio da atenção plena, do livro Still in the Mind, esse aqui, ó, Aquietando a Mente, que eu estou usando muito aqui ultimamente. O terceiro estágio, quando a mente comum se dissolve completamente no substrato, que é o atingimento de Shamatha, ele chama estado destituído de atenção plena, porque junto com a mente se dissolve todos os fatores mentais. Daí a mente surge outra vez, só que já é a consciência substrato iluminando o substrato, né? Que é o quarto. Então, todos esses fatores mentais, eles vão se dissolver em Shamatha, né? Vão se dissolver na consciência substrato. E na iluminação, então, nem se fala, né? A consciência substrato, ela tem outros fatores mentais, que são os fatores do dhyana, né? Então, é como se fossem... Cada mente tem o seu conjuntinho de habilidades, assim. A mente comum tem esses 52 aí, que não são sempre habilidades, né? Tem os fatores mentais não virtuosos, assim, que são os complicados, né? Eu posso um dia pegar uma lista dos 52, só para vocês verem. Tem um livro do Thich Nhat Hanh, o mais complicado de todos, que eu já vi também. Eu acho que até está traduzido para o português esse livro, sabia? Alguém é aluno do Thich Nhat Hanh e tem mais informação do que eu? Parece que tem um livro do Thich Nhat Hanh que ele fala sobre os 52 fatores mentais. Você lembra, já há uns 2 anos, mais ou menos, eu passei esses 52 fatores mentais para você?
Você lembra que uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu passei a lista dos 52 fatores mentais para você? Deve Não, estar eu em tenho algum essa ali. Ah, você tem? Não, Deve eu ter algum tenho. e-mail. Tá. Eu tenho, só queria saber se o livro de Shiran sobre isso tem em português. Eu vou procurar saber. Mas só por curiosidade, a gente não vai conseguir estudar, né? Porque é muito difícil esse tema aí. Mas só por curiosidade mesmo. É só uma pergunta aqui. Você, Jane, que é mais especializada no Alan Wallace, eles me indicaram esse Aquietando a Mente como introdução à Shāmatha. Mas eu acho ele muito difícil. Será que não é a introdução à Shāmatha? Gente, eu tô assim, não é possível. Ah, Não, então tá bom, esclareceu minha dúvida. Não é. E eu li o Budismo no Cotidiano e achei, dá para ir. Agora, esse do Aquietando a Mente, eu volto toda hora nos outros livros e não consigo entender. Porque esse livro... Isso mesmo. É isso mesmo. Ele é um livro de introdução ao Dzogchen, na verdade, não é Shāmatha. Ele engana, né? Que é um livro, um texto bonito, um título bonitinho, né? Aquietando a mente. Sim, eu quero aquietar a mente. Aí quando você vai ver, baita complicação. Começa com uma visão pura do John Limpa, com todos os fatores... não dá. Não é um livro inicial, assim. Mas não é absurdamente difícil. Dá para aprender, dá para estudar. Quem sabe a gente estuda na sequência ali de novo. Seria uma boa coisa. Porque até lá... Porque eu estou traduzindo... Não é algo que dê para ler. Não, né? Eu acho difícil. Estudar mesmo. Tem que estudar. Ou tem que ter recebido o ensinamento do Lama, né? Sobre ele. A gente fez um retiro sobre esse livro há muitos anos atrás, não lembro quanto tempo. Acho que 2012, talvez. Então aí seria mais fácil, né? Mas sem ser introduzida ao texto, essa categoria, ao caminho, né? Que começa aí nesse livro aí, é muito difícil realmente. Não é um livro iniciante para alguém que nunca estudou pegar e ler. Mas é um livro legal de a gente estudar na sequência, porque eu estou traduzindo o irmãozinho dele, que é esse aqui, ó. Que é o Fathoming the Mind. Tem o Aquietando a Mente, e esse aqui vai chamar Investigando a Mente, que é o de Vipassana. Estou traduzindo esse. Estou quase, já falta pouco. É um desespero, cara, quando você... Parece que não vai acabar nunca, mas acaba uma hora. Então vai ser uma boa coisa de gente ler. Mas, melhor para achar uma... Acho que, olha, na verdade, Lívia, o que a gente está estudando nesse estudo aqui é suficiente, sabe? Para a gente avançar. Shāmatha, né? Porque no fim, é assim, o Lama só está explicando o Shāmatha nesse livro como uma base para cultivar as qualidades incomensuráveis, que é super bom, né? É uma prática maravilhosa também, né? Então, é uma boa introdução para Shāmatha, esse estudo aqui, embora ele chame as 4 incomensuráveis, né? Mas até agora a gente só estudou Shāmatha praticamente nesse dia aqui, né? Praticamente só. Peraí, deixa eu ver aqui. Vânia, por isso que no caminho Então tá. Alana, sempre achei pessoas mais quietas, mais superiores. Acho que porque elas se olham mais, têm mais tempo para prestar atenção em si mesmas e perceber mais as coisas. Não era o meu caso, mas no caminhar da prática tenho exercitado isso. Eu também não sei, eu tenho uma certa assim, o fato de as pessoas serem mais introspectivas não quer dizer que ela tem discernimento sobre o que está acontecendo internamente, né? Só quer dizer que ela está olhando para dentro, em vez de olhar para fora, né? Que pode ser uma boa coisa, mas não sei se é exatamente uma vantagem, né? Porque o ponto todo é o discernimento, né? Então, não sei exatamente se é uma vantagem. A minha mente não está conseguindo conciliar nada nesse tempo de pandemia, Lívia falou. Vamos com calma, Lívia, vamos com calma. Está todo mundo mesmo na mesma situação, mas a gente vai indo, né? Gustavo Ramos, vou ler esse livro de novo. Comecei a entender esse livro depois de ver a live do Alan Wallace. O retiro do Alan Wallace, live do Alan Wallace. Então, os retiros últimos que o Alan Wallace está dando no Brasil são sobre os ensinamentos do John Limpa, né? E esse livro, Aquietando a Mente, é a explicação de Shāmatha dentro dos ensinamentos do John Limpa. Então, quem assistiu o retiro, para quem assistiu o último retiro, isso aqui é moleza, né? Brincadeira de criança, isso aqui, né? Então... o nome do outro livro, Sem Ser Aquietando a Mente, vai ser, tá sendo gestado ainda, né? Mas vai ser Investigando a Mente. Em inglês é Fathoming the Mind. Márcia Tradi, obrigada, Gê.
Nossa, super apoio, a gente estudar Aquietando a Mente de novo. A gente já estudou, né, Flavinha? A gente já estudou no SEB. Budismo com Atitude, maravilhoso, a gente já estudou aqui também, uma época da nossa vida. Vamos fazer um abaixo-assinado. Que abaixo-assinado? Para estudar Aquietando a Mente? A gente pode, não precisa de abaixo-assinado, a gente estuda depois de terminar esse. Tem o estudo do livro da Revolução da Atenção, conduzido pela gente no YouTube. Tem o... Eu nem lembro disso, Alisson, mas você está dizendo, então tem. Do SEB, né? Que a gente estudou, chegou a estudar no SEB, né? Vai ser pela luz da letra. O Investigadamente vai ser pela luz da letra. Canal do SEB São Paulo. O Alisson falou que está no canal do SEB São Paulo, tem um estudo que a gente fez sobre a Revolução da Atenção, que é só sobre Shamatha também. Mas eu acho isso, sabe, pessoal? Eu acho que o que tem de Shamatha neste livro é suficiente pra gente, sabe? O Revolução da Atenção tem uma hora que dá até um desânimo se você estuda. Eu lembro do Arthur falando sobre isso. Tem uma hora que você fala, pra que eu tô estudando isso se eu não vou passar do terceiro estágio, né? Então, mas vem cá, isso aqui dá pra eu atingir isso aqui, levando minha vida que eu levo? Não dá. Aí começa a dar um ciricutico na gente. É um bom ciricutico, mas... né? Mas não sei se é necessário, assim, sabe? É o ciricutico que sempre dá quando nós passa por aqui. Sempre que ele passa por aqui e fica falando de como é maravilhoso, quase que ele baba de delícia, assim, de atingir Shamatha, a gente se desespera, acha que tem que ir agora mesmo para algum lugar para atingir Shamatha logo, né? No Aquietando a Mente também. É que o Aquietando a Mente, ele tem uma outra vantagem de estudar o Aquietando a Mente, né? Que é nos preparar para os ensinamentos do John Limpa, sabe? Não pelo caminho de Shamatha em si, mas porque vai nos familiarizando com a linguagem do John Limpa. Eu acho bem legal assim também, né? Que são os ensinamentos que o Lama está trazendo, né? Para o Brasil. Então, mas o Dan falou que a primeira vez que ele pegou Aquietando a Mente, entortei muito. Pois é. É duro, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente estudou no SEB justamente por causa disso. Porque o Vitor lançou o livro e todo mundo chegava e falava assim, esse livro é muito difícil. É muito difícil, não consigo ler. Jogava fora o livro. E me dava uma dor no coração, né? Muita dor no coração. Então, a gente resolveu estudar. Mas ele não é um livro simples, nem de estudar junto também, né? Precisa de uma certa vontade de se aprofundar nesse mestre, né? do John Limpa mesmo, né? Os ensinamentos dele. Então, não é um livro, não é um estudo que dá para falar, vamos aí, pessoal, bota no Facebook, vamos, vem todo mundo, não é? Porque só vai ficar quem está afim de se aprofundar quem tem conexão com esses ensinamentos, né? Do Dzogchen, do John Limpa, né? Então, não é um livro, uma coisa muito popular, assim. Mas a gente pode estudar, se rolar esse abaixo-assinado, então... quando chega as partes dos inhames. Então, vai chegar a parte dos inhames aqui agora, na verdade, no livro. Shamatha como catalisador de eventos mentais. É justo os inhames. Vou explicar os inhames. É o seguinte. Deixa eu ver uma coisa. Nem sei se é isso. Deixa eu ver. Não é. Mas no Aquietando a Mente tem uma lista que deve ter umas 3, 4 páginas, assim, só de desgraça que vai te acontecer se você for até o fim do caminho de Shamatha. Porque, na verdade, não é desgraça que vai te acontecer externamente, né? Mas durante o caminho de Shamatha é como se a gente estivesse pegando a nossa mente, né? Tudo que está escondido lá e bem soterrado lá, né? E faz assim, né? Revirar, né? Então, nos ensinamentos de Shamatha tem um termo que é Niyam, que são essas experiências anômalas, transitórias, catalisadas pela prática correta. Essa é a definição de Niyam. São anomalias transitórias, catalisadas pela prática correta, né? Que é isso. Você está lá aprofundando a sua compreensão da sua própria mente, né? Vai surgir tudo que é bicho que está lá guardado, né? E aí tem uma lista gigante dos bichos que podem estar lá guardados, né? Aí tem uma hora que você fala, será que eu quero mesmo? Será que eu quero mesmo? Aí a tradução que a Emília
achou para Niyam foi inhame. Então a gente tem essa brincadeira aqui na nossa sanga, os inhames, né? Não é inhame, é Niyam. É assim. Então, pessoal, só que é o seguinte, esses Niyams, eles estão aí, sabe? Na sua mente, né? Eu prefiro olhar para eles. Eu prefiro falar, pode, vem, mostra essa tua cara feia que eu quero dar risada agora mesmo da sua cara feia. Né? Eu prefiro, do que ele ficar puxando o pé da gente à noite, né? De madrugada. Eu prefiro, né? A gente tá protegida, assim. Mas é isso, o Shamatha vai dar uma revirada, né? Nos conteúdos da nossa mente. Para o bem e para o mal também, porque, como ele fala aqui... Ai, nossa, deu um gatilho no meu dedo aqui. Ele fala que você terá vislumbre e sentirá seu sabor brevemente, quando souber por si mesmo, ao menos por um tempo, que não existe a sensação de haver um meditante, né? Então, o caminho de Shamatha, ele... Então, deixa eu só aumentar, só para fazer uma... Só para explicar uma coisa, usando minhas mãos de italiana. Então, é como se fosse assim, a gente tem três níveis, três dimensões de consciência, né? Então, a mais externa, mais grosseira é a nossa mente comum, essa aqui, nossa, que a gente leva para psicólogo, né? A nossa mente. O que a gente chama de... O que a gente entende por mente, né? É a mente comum. Quando a gente dorme, quando a gente desmaia, quando a gente morre e quando a gente atinge Shamatha, essa mente comum se dissolve no nível mais imediatamente inferior, que é a consciência substrato. Né? Quando a gente dorme, quando a gente desmaia, quando a gente morre, normalmente a gente não tem consciência desse processo acontecendo. Então, a mente dissolve lá e a gente apaga, simplesmente. Né? Em Shamatha, a mente dissolve na consciência substrato e a gente tem consciência o tempo todo. E não só consciência, como também estabilidade nesse estado. Né? Então, a consciência substrato, ela traz outras qualidades. Né? Quando a mente comum se dissolve na consciência substrato, surgem 3 experiências, que o Alan Wallace veio falando. Bem-aventurança, que eu não sei nem o que vem a ser, mas é tipo assim, uma alegria descomunal, né? Uma felicidade tranquilamente descomunal, bem-aventurança. Luminosidade, então é uma clareza assim, mental muito grande, e não conceitualidade, que não é exatamente não conceitualidade, mas é como se fosse uma mente muito menos conceitual do que a nossa, né? Mas ainda tem conceitos, que só vão desaparecer lá quando a gente atingir iluminação. Então, essa consciência substrato é esse nível segundo, assim, né? Um pouco mais sutil do que a mente grosseira, a mente comum. E aí, por fim, quando a consciência substrato, quando a gente atravessa os véus da consciência substrato, como diz o Lama, quando a gente atravessa esses véus, que são basicamente distorções cognitivas, assim, obscurecimentos cognitivos, e a gente atravessa, a gente acessa a consciência primordial, a mente do Buda. Bem-vindo a Rigpa. E aí descansa aí que você vai atingir a iluminação. Agora você só tem que descansar, né? Então o caminho é mais ou menos esse. E a gente, obviamente, faz tudo isso conscientemente, né? Mas até durante o caminho de Shamatha, durante todo o desenvolvimento de Shamatha, a gente vai ter picos das qualidades da consciência substrato. Então, pode acontecer de a gente, no meio do caminho, nem atingir o Shamatha, nem estar perto de atingir o Shamatha, né? Mas a gente tem um pico de bem-aventurança, assim. A gente não sabe nem por que está feliz, mas está super feliz, né? Só não é super feliz porque ganhou na loteria, nem porque acabou o isolamento social, né? Está super feliz só por ficar ali meditando, né? Sem nenhuma circunstância externa, assim, né? Ou então um pico de clareza, de luminosidade, ou então um pico de não conceitualidade, uma calma completa, assim, né? Então, não é linear, né? E não é absolutamente gradual. A gente vai, volta, mergulha e sai de novo, né? Então, é assim, o caminho todo. Vamos continuar lendo um pouquinho? Então, tá. Então, agora,
chega esse ponto que ele vai falar de Shamatha como um catalisador de eventos mentais. Que eu achei que ele ia falar dos inhames, mas estou achando que não vai tão fundo assim. Vamos ver. Shamatha como catalisador de eventos mentais. Ao final, você certamente sentirá que a criatividade surgirá a partir de Shamatha. Claro, né? Porque o que é a criatividade, né? A criatividade é você poder encontrar formas novas, não é? De ver as coisas, ou de expressar as coisas, não é isso que a gente chama de criatividade? Então, ela não vai surgir se a gente estiver presa e circulando numa bolinha com certos repertórios ali dentro, né? Quando essa bolinha se rompe, a gente expande completamente a nossa compreensão, a nossa visão, surgem outras visões, né? Surgem ideias novas, surgem expressões novas. Então, daí que vem a criatividade, né? A Fernanda falou, lendo o livro, fiquei em dúvida se Shamatha um ensinamento de Dzogchen. Não é um ensinamento de Dzogchen. Ela é uma das fases do caminho que pode, depois, no fim, levar para o Dzogchen. Mas ela não é puramente de Dzogchen. Ah, que legal. O irmão do Darcy ligou para ele depois de 10 anos. Ah, que bom, Darcy. Fico feliz. Feliz aniversário, amor. Um presentão de aniversário esse que eu sei. Então, a prática de Shamatha e a prática de Vipassana, elas são duas fases iniciais que também estão no caminho do Dzogchen. Mas não só. Shamatha é Theravada, é Mahayana. Shamatha é Shamatha, ela está na base de qualquer caminho. Né? Vipassana também. Agora, no caminho do Dzogchen, você faz Shamatha Vipassana já tentando sustentar a visão do Dzogchen, que é mais importante. Mas aqui a gente não está nesse ponto, né? A gente está estudando a prática de Shamatha puramente ainda. Então, ao final, você certamente sentirá que a criatividade surgirá a partir de Shamatha. Especialmente durante uma sessão de meditação relativamente estável, em vez de se distrair com uma corrente de pensamentos desconexos, apenas alguns pensamentos surgirão e parecerão realmente ter valor. Podem indicar inovações em relação a algo em que você está trabalhando, coisas que você não quer jogar fora com o resto do lixo. Né? Em vez de ser lixo o tempo inteiro, né? Surgindo, que a gente não sabe nem de onde. Aliás, eu queria fazer um comentário agora rápido com vocês, porque eu estou estudando para fazer esse negócio e já vou recomendar para vocês participarem. É o seguinte, no final de maio vai ter esse evento que chama Simpósio Internacional Varela, né? Varela era um chileno que, junto com o Dalai Lama, eles iniciaram o Mind Life, né? Nas décadas de 70. Então, um grande amigo do Dalai Lama. Aliás, naquele filme Dalai Lama The Scientist, já vou recomendar duas coisas já. Dalai Lama The Scientist é um documentário que tem para comprar ou alugar, eu acho. Mas não vale a pena alugar, eu acho. Porque o que eu me lembro era barato comprar. No Vimeo e no YouTube. E tem legenda. Né? Tem também disponível sem comprar, mas se você comprar tem legenda em português, né? Então, esse filme mostra muito direitinho assim, a relação do Dalai Lama com o Varela. E é muito emocionante. É de morrer de chorar esse momento, assim. Em que dos dois lados, assim, né? O Dalai Lama falando sobre o Varela, e o Varela falando com o Dalai Lama, depois a esposa do Varela contando sobre o momento em que o Varela estava... não vou dar spoiler, mas vocês assistam. É lindo de morrer, assim. Bom, e tudo para dizer que no fim de maio vai ter o Simpósio Varela, né? Simpósio Internacional Varela, que está sendo organizada pela Johnny Fax, e que a gente está ajudando a organizar, e eu vou traduzir o simpósio inteiro, não sei nem como vai ser isso, mas eu me atirei lá para traduzir inteiro, e simultâneo, né? E vai ter cientistas, vários, né? Falando sobre todos esses temas que a gente está tratando aqui, sabe? Vai ter o Richard Davidson, que é o neurocientista mais mega power blaster do momento, super conectado ao Dalai Lama, que vai conduzir meditação, pessoal. Pensa que coisa mais linda, né? Fazer uma meditação com o Richard Davidson. Ele vai falar sobre neurociência e budismo, assim, para arrebentar os corações. Assim. Então, não percam isso, por favor.
que vai ser muito, muito, muito legal. Mesmo que vocês não possam acompanhar ao vivo, né? Vai ficar tudo gravado, assim, eu vou gravar todos os áudios, depois a gente vai disponibilizar tudo gravado também. E não tem uma inscrição propriamente, mas tem uma doação. Porque os centros todos, assim como o SEB, né? Todos os centros estão passando perrengue, né? Com essa história toda. Então, a Journaly Fax pede só a colaboração para quem for se inscrever, né? Do que puder, assim. Vai ter tradução para o português e para o espanhol. E site do Varela e Dalai Lama, por favor. Vou colocar aqui. Vou postar também no nosso grupo lá do WhatsApp, mas vou colocar aqui já para vocês. Então, tem 2 lugares, eu vou botar o Paia mesmo, já para vocês se conectarem com quem de direito. Mas é aqui, ó, é nesse site do Paia, que é o centro da Journaly Fax, né? E tá toda traduzida, a página de inscrição tá toda traduzida. O que mais? Vou botar isso aqui também, vai, que tá mais, eu acho que tá mais bonitinha a página que eu fiz no meu site, sabe? Para ajudar a inscrição. Mas tudo isso para falar para vocês que tem uma cientista que eu estou estudando agora para me preparar para a tradução, super interessante ela falando sobre divagação mental, sabe? Que é um processo muito importante também. Então, o ponto todo talvez não seja eliminar a divagação mental, mas ter escolha, né? O ponto de chave, acho que é esse, assim. A gente não tem escolha. Hoje, se a gente quiser... beleza, vou deixar minha mente divagando. Free flow. Pode, né? Vai que é tua, assim. Aí vamos supor que alguma hora a gente fala, não, agora eu quero deixar minha mente repousar na quietude. Dá. Não dá, né? A gente vai ficar com a mente divagando, querendo ou não querendo. Então... Mas ela fala uma coisa muito interessante, essa cientista. Ela fala que a divagação, ela aciona áreas do cérebro. Olha, eu me meter no neurocientista aqui, mas eu vou contar logo. Ela ativa áreas do cérebro que são as primeiras a serem atacadas pelo Alzheimer. Então, talvez possa ser interessante o processo de divagação. Mas eu desconfio que talvez seja bom a gente poder ter uma escolha, né? Que é o que a gente, no caso, não tem, né? Então, o Darcy falou assim, aqui uma contribuição para o Retiro do Lama Santa é R$150. Para eles é em euro, dólar ou real. Em dólar, né? Uma instituição americana. Então, qualquer doação que a gente for fazer lá vai ser em dólar. Mas não é $150. Não tem nenhuma referência. É quantos dólares você quiser, puder, né? Falando em perrengue financeiro, não consigo transferir valores para conta do SEB que aparecem no site. Meu Banco Itaú. O meu também é, e eu consigo, Eduardo. Você vai no seu aplicativo... Procura lá outras instituições, você vai achar o banco do PagSeguro, porque eu também tenho conta no Itaú. Beleza? Outra coisa que tu iria indicar? Que outra coisa que eu iria indicar? Essas 2 coisas, era o filme filme do Dalai Lama, do Varela, e o evento do simpósio do Varela. Tá bom, chuchus? A Renata está acompanhando, que eu lembro, assim, eu acho que eu te vejo, assim, participando desses eventos da Roche, né? Ela é incrível. Vai ter uma no lugar também, não sei se ainda dá para participar, não sei como é que é essa história do lugar, eu nunca entendo direito como é que os meninos trabalham, né? Mas na segunda-feira vai ter uma fala dela, da Journaly Fax, sobre bodhicitta no lugar, segunda-feira que vem à noite. Eu acho que vale a pena também, se vocês puderem participar, né? Tá bom? Vamos continuar? Mais um pouquinho? Eu vivo interrompendo, mas... É porque esses temas, né, a gente vê nos livros budistas, assim, mas a gente não tem noção de quanto que os cientistas também estão se envolvendo com isso, sabe? Isso é muito legal também de ver. Porque é uma outra... Como se fosse um outro caminho, assim, né? O Gustavo postou uma foto do Varela, da Journaly Fax jovem nadando. Ai, que lindo, né? É muito bonito. A Journaly Fax, essa mulher, acho que eu já comentei, acho que a sensação que eu tenho é que ela teve já umas 10 vidas nesta aqui, né? Ela foi casada com Stanislau Grof, que era um pesquisador na década de 70, que era um pirado, né? Ele pesquisava a respiração holotrópica, ele fazia umas coisas muito malucas daquele tempo, né? Para aquele tempo. E ela era aluna dele também, pesquisadora e tudo mais.
ela foi aluna do... Ela conheceu o Shagdu Rinpoche, ela conheceu todos esses grandes mestres, assim, Trungpa, toda essa turma aí, né? E agora ela é uma abadesa zen, né? Do Upaya. Ativista, já foi, né? É amiga da Jane Fonda. Aliás, vai ter um evento também em agosto com as mulheres aí, que eu acho que eu não vou conseguir ajudar a traduzir nesse aí, mas é na pá virada, mulher, né? Maravilhosa. Bom, então é isso. Vamos dar mais uma continuadinha. Então é isso, né? Surge a divagação mental, ela diminuindo, pode ser que surjam conteúdos mais significativos, não só os velhos hábitos, novelas mexicanas, como diz a Jetsuma, né? Então, o próprio fato disso acontecer já é interessante. Quando eu estava estudando física, como aluno de graduação do Amherst College, depois de ter ficado fora do meio acadêmico por 14 anos, porque naquele tempo ele era monge, depois ele voltou para o Amherst para estudar física. Fiquei rangendo os dentes por 3 horas tentando resolver um problema de mecânica elementar. Algo sobre uma bala de canhão que se dividiu em 3 partes no ar e eu precisava descobrir onde cada parte atingiria a terra. Eu era um monge na época e a trajetória de fragmentos de balas de canhão estava lá embaixo na minha lista de interesses. Como um trator empurrando uma parede de granito, expelindo combustível e fumaça, eu não estava chegando a lugar nenhum, só a um estado de frustração. Então parei e fui meditar. 15 minutos depois, algo surgiu. Não uma solução completa, mas uma abertura, onde colocar uma faca, como colocar uma faca numa concha, né? Se a prática de Shamatha nos trouxer uma solução para um problema difícil, ou nos abrir algo muito maravilhoso no campo criativo com a música ou a arte, o que fazemos com isso? Se surgir insight, né? Talvez vocês já tenham tido essa experiência também, né? Coisas que vocês estão quebrando a cabeça para descobrir. Aí desencana naquilo, vai tomar banho. Daqui a pouco, pum! Surge a solução. Eu me lembro exatamente de uma situação dessas quando eu ia fazer cursinho. Também, uma maldita de um exercício que era do ITA, sei lá, aquelas coisas de engenheiro, assim, e que eu não consegui descobrir. Aí fui dormir, enchi o saco, fui dormir, deitei para dormir no meio, naquele lusco-fusco, assim, eu acordei e pá! Fui lá e escrevi, era aquilo mesmo, né? Então é isso, como se a gente se livrasse de um redemoinho de coisas que a gente conhece, né? E não conseguisse ver outra coisa além daquilo, né? Então não surge ideia, não surge a criatividade, né? Então, o Darcy está dizendo que o Einstein fazia isso deliberadamente. O Lama Santen também faz isso deliberadamente. Eu me lembro uma vez, eu já contei para vocês também, eu acho. Tenho certeza que já contei. A gente numa reunião, tudo atrapalhado, se puxando os cabelos sem saber o que fazer, para a vinda do psychiatrism. Aí o Lama Santen levantou da mesa, foi lá para trás, falou assim, pessoal, o que é que nós não estamos vendo? Né? Tipo, foi mais ou menos isso. Pessoal, todo mundo cala a boca agora. O que é que a gente não está vendo? Só essa instrução já, né? Já abre um pouco a nossa mente, é capaz de surgir uma coisa diferente de lá, né? Isso é incrível. Então, mas aí, beleza, o ponto agora é assim, se surgir alguma coisa, algum insight, o que a gente faz com isso? Né? Você provavelmente não terá 1 dúzia de insights valiosos por sessão e, portanto, provavelmente conseguirá se lembrar deles sem parar para notá-los. Na minha experiência, basta segurar a faísca desse insight. Quando terminar a meditação, você pode então deixar essa faísca reacender. É claro que se a faísca estiver quente demais para segurar, e se você estiver empolgado demais para meditar, então vai em frente, né? Para, escreve, né? Você conseguirá obter uma sinfonia completa com todas as partes individuais claramente audíveis. Mozart descreveu a experiência de compor escrevendo o que ouvia. Olha que incrível. Como um escriba ou um repórter. Faça o que quiser com isso e depois retome a prática com uma sensação de ter feito o que havia para ser feito. Embora a atenção plena na respiração não seja dirigida a imagens, à medida que a mente se torna calma, a prática pode catalisar imagens e memórias, que são mais vivas do que qualquer outra que você já tenha experienciado. Né? Lembra que a mente está super clara, né? Se tudo correr bem aqui. As imagens podem até ter continuidade à medida que os eventos se desdobram em sua mente. A gente pode ter a sensação de estar vendo um filminho, assim. Mas cuidado que às vezes a gente tem a sensação de estar vendo um filminho e isso é sono.
São as imagens hipnagógicas, né? Que já vão te levar para dormir. Mas, se desejar, você pode sustentar esse material que a meditação catalisa. Você pode até se surpreender com o tempo que consegue permanecer conectado a esses eventos mentais. Você pode brincar com isso, exercitar um pouco, mas deixe as imagens surgirem espontaneamente. Não as busque. E se você estiver realmente querendo praticar shamatha, então, reconheça-as e deixe-as seguirem seu próprio caminho. Né? Não se interesse por elas. Aí ele falou, não dá para registrar um insight, por exemplo, escrevendo como se faz com sonho. É melhor não, né? É o que ele está falando. Se a gente estiver fazendo a prática, né? Tiver a sensação de ter surgido um insight, se você conseguir, né, deixar um pouco para lá e depois que você terminar a sua prática, você tentar retomar e ver se aquilo tem algum valor mesmo, é melhor, porque senão a gente vai ficar com isso, achando que toda hora tem um insight, vai ficar parando toda hora para escrever e, assim, a prática não vai caminhar, né? Não vai avançar. Então, melhor não contar muito com isso, né? Se for alguma coisa muito importante, ela vai acabar surgindo em outro momento também. Você não vai perder para sempre, né? Parte do material que surge, provavelmente, é traumático e traz muita agitação. Memórias que provocam culpa, medo, raiva ou algum ressentimento profundo. Quando essas memórias, imagens ou emoções surgem, elas se tornam seu desafio. Esse é um evento importante na prática. Deve ser considerado não como um incômodo, como um problema, mas como um aspecto crucial e decisivo na prática. Isso significa que aprendemos a reconhecê-las, confrontá-las, compreendê-las, aceitá-las e liberá-las. Isso não significa que deveremos nos agarrar a elas ou deixar que elas nos oprimam, nos carreguem, né? Não precisamos processar todas as experiências ruins que tivemos em nossa vida. Isso nunca terá fim. Nunca teria fim. Simplesmente liberar é o melhor a ser feito, mas às vezes a experiência pode ser bastante tenaz. Se, por exemplo, o ressentimento continuar batendo na porta da sua mente, talvez você precise praticar um pouco de bondade amorosa para eliminá-lo. Ou se houver culpa, talvez você precise trazer alguma compreensão para se desvencilhar dela. Mas se for capaz de lidar com essa experiência simplesmente liberando, ótimo. Né? Liberando significa isso, né? Você reconhece, surgiu um sentimento de, sei lá o quê, desespero. Desespero é muito forte. Mas vai, preocupação. Já, olha só, surgiu uma preocupação. Tá bom. E não fez nada. Deixa aquilo se dissolver, né? A menos que seja assim, uma preocupação. Nossa, será que eu desliguei o fogo do arroz? É melhor se levantar e olhar, né? Mas se for uma preocupação assim, nossa, quando será que esse Covid vai acabar? É melhor deixar para lá, porque vamos resolver, vamos? Não vamos resolver. Então, observa aquilo surgindo, não responde, não comenta, não conversa com aquilo, nada. E aquilo vai se dissolver. Isso é liberar, né? É não se identificar, não sair conversando, né? É comum ter insight, ou sensação de insight, depois esquecer, lembrar só da sensação? Não sei, Lívia. Mas essa história de insight é um negócio, assim, todo mundo sempre pergunta isso. Em todo retiro tem alguém que pergunta, né? Ah, eu tô praticando, daí e se surge um insight, né? Aí o Lama fala assim, ó. Pode ser um insight realmente importante, né? Interessante. Ou pode ser uma maluquice comum da tua mente, né? Não é necessário. Não é porque surgiu durante uma prática de shamatha que estava maravilhosa, que surge uma ideia, alguma fala na tua mente, é que aquilo tem, né, vem de um lugar de sabedoria. Não necessariamente. Pode ser que venha, pode ser que não, né? Então, como tudo, vamos supor que alguém chega para você e te dá um conselho, né? Se não for seu lama, mesmo que seja seu lama, você ainda vai dar uma testada no que ele estava falando, que é o que o Buda mandava fazer, né, também. Mas vamos combinar que se é o lama, a gente dá uma relaxada. Uma pessoa, amiga sua, né? Ela vem te dar um conselho, você não vai pegar aquilo lá e sair fazendo só porque é uma amiga, né? Você vai investigar aquilo lá, será que isso tem fundamento, não tem? Será que vai ser bom? Vai, você avalia, né? Insight é a mesma coisa. A gente não pode glorificar os insights, assim, sabe? Como se fossem uma coisa espetacular só porque veio da nossa própria mente. Nossa mente vem em tudo que é tipo de coisa, né? A gente pode ter a sensação de que é uma coisa muito uau, tive uma revelação, né? Uma epifania. Pode ser uma grande besteira, né? Também. Vestida de epifania, né?
O problema é que a palavra insight pode ser um monte de coisa. A gente precisaria encontrar uma palavra em português mais precisa. Eu não prefiro não, porque não tem essa palavra em português. Eu prefiro... Quando a gente não tem uma palavra... Eu, como tradutor, escolha de tradutor, quando não tem uma palavra muito correta, é melhor deixar em inglês, porque a pessoa, se ela não sabe, ela vai procurar saber, pelo menos. Né? Melhor ainda se fosse em tibetano, porque daí complicava mais a vida da pessoa ainda. Ela ia ter que se, né, investigar melhor para saber o que era. Porque a gente não tem essas palavras, né? Então, não é compreensão... É insight nesse sentido exatamente, assim, uma coisa que surge de uma forma não causal, né? Que pode vir de um lugar de sabedoria ou não, né? O insight é como se fosse assim, como se fosse ficha que cai. Só que quando cai ficha, ela pode ser verdadeira, válida ou não, né? A gente tem que investigar isso também. Beleza, amorzinhos? Vamos encerrar e dedicar? Deixa eu anotar aqui. Eu tô indo bem com esse negócio de anotar, hein? Até que eu não me perdi mais muito, assim. Jane. Sou eu. Hoje à noite vai ter tradução? Não. Às 8 horas? 8h30. Não vai. É no YouTube, né? Não vai. Acho que eles estão com vergonha de pedir pra gente traduzir tudo também. Uma pena, né? Não vai. Bueno, então vamos fazer a dedicação. Deixa eu compartilhar a Sadhana. Oh, raios. Cadê você, Sadhana? Aqui. Deixa eu já andar com ela que fica mais fácil. Então, vamos lá, chuchus. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. Imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres. Budas Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A gente vai fazer hoje a dedicação express, que a gente já está atrasado aqui para... Só que eu falei. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tristan Deutsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Lopcho Sun Ren Loche Zanlin Sasum Chapa Teodrojo Chosun Nawada Midral do Sungelesho. Ah, 8 horas! Obrigado, gente. Obrigado, gente. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns, Darcy. Feliz aniversário. Peraí, todo mundo. Foi aniversário da Jane ontem também.
Eu sempre me engano, porque depois eu vou te contar, Jane, a confusão que eu faço. Mas ontem foi aniversário da Jane, a gente vai dar parabéns pra Jane também hoje atrasado. Parabéns, Jani! Jane, parabéns! Abração! Linda. Você faz aniversário no mesmo dia de um ex-namorado meu. Aí eu sempre acho que o aniversário dela é no dia dos namorados. Olha a confusão que eu faço, porque é 12 de junho. Aí eu Ó, dia dos namorados sou eu que faço. é a Carmen. Tá bom, Carmen, não vou confundir mais. Parabéns, Jane. Parabéns, Jane! Parabéns, Jane. Felicidade. Daci, eu te amo, Daci. Beijo. Au revoir. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada, Boa Jane. semana. Obrigada, Jezinha. Beijo, beijo.